Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua lei, diante da Tua palavra, Senhor Deus, e diante dela reverenciamos, ó Pai, o nome do Senhor, porque ela representa o próprio Deus, ela é o próprio Deus. A Tua palavra, Senhor Deus, ela que sai da Sua boca, ela demonstra e nos apresenta a imagem de Deus aos nossos olhos. O seu caráter, a sua pessoa, as suas vontades, a sua ordenança, os seus mandamentos e aquilo que Ele espera de nós. E sabemos que essa palavra tem poder, ó Pai, para transformar vidas, para mudar, Senhor Deus, o coração de um homem. Por isso, Senhor Deus, nós que já somos Teus filhos, ó Pai, clamamos para que o Senhor aplique essa Tua palavra ao nosso coração. Que ela, Senhor Deus, encontre, Senhor Deus, um lugar seguro nos nossos corações, que ela seja guardada, Pai, que possamos nos lembrar dela todos os momentos das nossas vidas, porque muitas vezes nos esquecemos, ó Pai, dessa palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, constrói em nós a imagem do Teu Filho, como o Senhor, na Sua palavra, nos demonstra que essa é a Sua vontade. Por isso, Senhor Deus, te pedimos, tem misericórdia do Teu povo, Senhor Deus. Faz, ó Senhor, da Tua vontade, ó Pai, e constrói aquele que é santo, aquele que é exaltado, Senhor Deus, em nossas vidas, por meio do Teu Espírito Santo, que é Cristo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, o verso 16. Esses dias eu estava meditando, estudando aqui o texto, né? E aí eu pensei assim, quando chegarmos no capítulo 15, terminarmos o capítulo 15, nós vamos dar uma parada, eu vou pegar um outro livro do Velho Testamento, vou expor, preferência um livro pequeno, e aí depois nós retornamos para o livro de Provérbios. Já falei que eu não quero ser conhecido como pastor que só prega Provérbios. Nós estamos aí nessa caminhada, acho que uns 4 ou 5 anos, né? E como esse texto tem sido rico para nós, porque a nossa visão não é uma visão assim compartimentada, somente da realidade que nós temos ali até Malaquias, ou seja, o Velho Testamento. Os nossos olhos, quando contemplamos o livro de Provérbios, ele abarca, ele inclui toda a Escritura, a revelação que nos é dada de uma forma completa. E quando olhamos para o Velho Testamento, os nossos olhos estão em plenitude para podermos perceber tudo o que estava escrito ali no Velho Testamento, porque o Velho Testamento não ficou para trás, é a palavra de Deus também, mas tudo que ele falava, o Evangelho que estava presente ali no Velho Testamento, aos nossos olhos é descortinado, porque temos toda a palavra de Deus. E como eu falei há um tempo atrás, numa das nossas exposições, o que nós temos aqui no livro de Provérbios são as virtudes de Cristo. É a perfeição daquele varão que é perfeito e que nos é apresentada aqui no caráter do homem sábio, porque quando Salomão fala ao seu filho e o chama a caminhar no caminho da sabedoria, esse caminho da sabedoria é pleno naquele que se encarnou, e esteve conosco, Emmanuel, Deus conosco. E são essas virtudes aqui que nos são apresentadas, as virtudes de Cristo, o varão perfeito, que está sendo apresentado aqui nas Sagradas Escrituras. E esse é o exemplo que nós devemos seguir. Não é exemplo de homens, por melhores que sejamos, por melhor que seja, o mais santo que seja um homem nesse mundo, ele não será nunca o nosso alvo. Pode ser um instrumento de Deus como exemplo para a nossa vida, mas nunca o nosso alvo, porque o alvo de todo crente é a imagem de Deus na pessoa
de Cristo. Vamos ler aqui o verso 16, que diz assim. Eu vou ler o verso 15 e o verso 16, que é o início dessa segunda subunidade, né? O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Essa subunidade não é a segunda, eu acho que é a terceira disso. Ela começa no verso 15 e vai até o verso 32, mas ela é dividida, essa subunidade, ela é dividida em 3 partes, né? Então, só para fazer uma lembrança, né, do capítulo 14, de tudo que temos visto até agora, nós vimos que o tema do capítulo 14, vai do verso 1 ao verso 32, é vivendo em sabedoria. E esse tema é subdividido em 3 subunidades. A primeira subunidade é andando em sabedoria, que vai do verso 1 ao verso 7, que nós já vimos. A segunda vai do verso 8 até o verso 15, que seria a continuidade da primeira, andando em sabedoria e não pela vista. E a terceira subunidade desse capítulo são as caracterizações e consequências contrastantes do comportamento social, que vai do verso 15 ao verso 32. E aí nós vimos que o verso 15 é uma ponte entre a subunidade anterior, né, não andando pela vista, e a sua próxima subunidade dentro dessa unidade maior, que começa no verso 19 e vai até o verso 24. E aí essa subunidade, essa terceira e última subunidade, ela se divide em 3 partes. A primeira parte vai de 15 a 18, a segunda de 15 a 24 e a última de 25 a 32. E essa primeira parte, como nós já falamos, ela tem como tema o contraste das caracterizações da sabedoria e da insensatez, ou seja, caracterizações entre o justo e o ímpio, e a oposição do comportamento ético dos dois. É interessante ver isso, porque ele vai caracterizar o ímpio, vai dar o justo e o ímpio, vai dar adjetivações, e essas adjetivações, essas características serão determinantes para mostrar quem ele é, ou seja, a forma como ele vive. E aí nós vamos perceber dentro dessa estrutura maior que esses versos do 15 a 18, que as caracterizações, elas vão lançar o fundamento para uma conduta ética e suas respectivas consequências nos versos 19 a 24. E dentro dessa perspectiva estrutural que a gente vê aqui, o autor sagrado está nos mostrando que o caráter de um homem santo, ou seja, essas caracterizações, essas adjetivações, esses títulos que apontam para esse homem, e aí homem, eu estou falando de uma maneira geral, necessariamente vão redundar numa vida santa. E aí o resumo do verso 15, que nós começamos a expor na semana passada, que é o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos, vai nos dizer que o simples é aquela pessoa ingênua. Eu não sei se vocês estão lembrados, quando nós, no início, acho que no início de Provérbios capítulo 10, que ele sai ali do prólogo inicial, tipo a introdução ao livro de Provérbios, e começa a fazer essas antíteses, essas comparações opositivas entre o justo e o ímpio. E o ímpio, ele é classificado de várias formas, como ingênuo, insensato, estulto e muitas vezes como simples. Eu não sei se vocês se lembram que o simples é aquele que está em cima do muro, vamos dizer assim. Eu sempre digo que quem está em cima do muro sempre está do lado errado. Ele nunca cai para o lado certo, sempre cai para o lado errado. E que todo estúpido, todo ingênuo, todo estulto, ele inicialmente é um homem simples. E a palavra simples aqui significa ingênuo, ingênuo espiritualmente falando. E que tanto ele é chamado
pela sabedoria a ser sábio, como pelo pecado, pela estultícia, a se tornar um insensato, propriamente dito. Porque o simples é um insensato, mas nele ainda existe esperança. É isso que o livro de Provérbios vai nos dizer. A esperança para o simples, mas para o estulto, para o insensato, para o ímpio, não há esperança, se ele não se arrepender do seu pecado e se voltar para uma direção completamente contrária àquela que ele estava caminhando. Tá? Então o simples é aquela pessoa ingênua, que deve ser bem ensinada, diferente do estulto e do insensato, que mesmo recebendo a instrução, ele rejeita essa instrução, né? Ele despreza, ele escarnece, né? É que deve ser ensinada por ser imaturo e acreditar, aqui no verso 15, porque essa é a temática, em toda e qualquer coisa. E aí, caso simples se recuse a aprender, ele vai herdar a estultícia, que representa a debilitação de valores morais e espirituais. E é isso que o final dessa subunidade vai nos dizer no verso 18. Os simples herdam a estultícia. Tá? Então, a ideia aqui nesse verso é que aquele que dá crédito a qualquer um é tolo, é um estúpido na visão do livro de Provérbios. E aí nós vimos na exposição do verso anterior que Paulo em Efésios nos diz que um comportamento pecaminoso é fruto da insensatez, né? A falta de bom senso, né? A falta de sensatez, de prudência. E aí nós vimos no contraste entre o simples e o prudente, que o crente é chamado a examinar com atenção, à luz da palavra de Deus, todos os seus caminhos. E aqui cabe uma frase de João Calvino que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, o homem cristão, o homem prudente, ele é chamado a examinar todos os seus caminhos à luz da palavra de Deus. E aí o livro de Provérbios, lá, o capítulo 4, verso 26, vai dizer: pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Uma advertência, né? Esse provérbio vai nos dizer que é loucura ser totalmente crédulo, o verso 15 aqui, acreditando em cada notícia, dando ouvido às histórias de cada homem. E aí nós vimos que o prudente é aquele que vê o mal e se esconde do pecado, do mau comportamento, do mau exemplo e foge dele. Dessa forma, o crente é chamado a examinar com atenção, à luz da palavra de Deus, todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos. E dentro dessa perspectiva, o prudente aqui, né, classificado, é aquele que é astuto, que é sagaz, ou seja, que não deixa se enganar. E a gente lembra o Senhor Jesus, quando ele manda os seus discípulos, né, ele fala: sejam simples como as pombas, simples como as pombas, ou seja, puros, a ideia seria essa, mas sagazes como as serpentes. A pureza e a prudência, né, devem caminhar juntas nos filhos de Deus nesse mundo, né? Então nós vimos dentro dessa perspectiva que o prudente é aquele homem astuto, sagaz, que não se deixa enganar. E aí nós vimos por que isso, porque o prudente age com conhecimento, ele olha para onde vai, e isso tudo o livro de Provérbios fala. O verso 8 mostra que o prudente, do capítulo 14, age com conhecimento. O verso 15 desse capítulo nos diz que ele olha para onde vai e enxerga o perigo. E aí ele demonstra o seu conhecimento da vontade de Deus, que é a sua coroa. E a subunidade conclui, como nós já falamos, que o prudente é coroado com o conhecimento. Aquele que tem se dará muito mais. Aquele que não tem, até o que tem lhe será
tirado. Essa é a ideia aqui desse texto. O verso 18. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. E aí, dentro dessa perspectiva, o verso 16, se encaixando aí, dando continuidade a essa exposição, diz assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. A primeira coisa interessante que a gente pode fazer essa relação entre esses versos, porque eles estão ligados. E a gente viu que a ligação muitas vezes ela é tematicamente desenvolvida, e essa ligação muitas vezes é feita por determinadas caracterizações ou determinadas palavras. É por isso que muitas vezes nós pensamos que há vamos dizer assim, um distanciamento entre um verso e outro. Nós temos visto, desde o início do livro de Provérbios, como essas unidades elas estão intimamente ligadas, estão relacionadas. Uma leitura superficial parece que é um provérbio solto, mas nós percebemos que não é. E é interessante nós vermos aqui, porque esse primeiro verso parece ser o resultado de alguém que atenta para os seus passos, por isso ele se desvia do mal. Mas o prudente atenta para os seus passos, por isso ele é cauteloso, por isso ele se desvia do mal. O verso 16, ele nos diz que o prudente e o que ele faz. O que ele é? Cauteloso. E o que ele faz? Desvia-se do mal, confirmando que o caráter santo de um homem, ou seja, o que caracteriza esse homem aqui? Ele é cauteloso. Que o caráter santo de um homem necessariamente vai redundar numa vida santa. Por quê? Porque ele se desvia do mal. Ao classificar, o autor sagrado, ao classificar como sábios que são cautelosos e que se desviam do mal, ele tenta de uma forma, vamos dizer assim, estratégica, inteligente, convencer os jovens a aceitarem um estilo de vida submisso ao Senhor e aos seus mestres sábios. E é interessante quem são esses mestres sábios aqui. No caso aqui, é o próprio Salomão, é o seu pai. São aqueles homens em Israel que exerciam a docência, o ensino da palavra de Deus. E aí você pode me dizer: mas meu pai não é crente, E nós vamos perceber que a sabedoria desse pai, ela se fundamenta na palavra de Deus. E aí quando você diz assim: meu pai não é crente, e ele não tem o que me ensinar, e isso é uma verdade, Com relação à palavra, um homem que é destituído dela, ele não tem o que nos ensinar. Mas apesar disso, o Senhor é misericordioso, A sua graça comum alcança todos os homens. E se você tem um pai, uma mãe, e aí estou falando daqueles que estão ainda nessa relação, paterna, e conhece a palavra de Deus, filtre aquilo que ele fala. Porque o que nós estamos vendo aqui é um homem que é cauteloso. Um homem que não ouve e atenta para qualquer coisa, independente de quem esteja dizendo, da autoridade que esteja dizendo, porque não existe autoridade maior do que a autoridade de Deus na sua palavra e em suas leis. Então, se uma autoridade, seja ela quem for, no âmbito religioso, um pastor, um presbítero, um irmão em Cristo, fala alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, o que nós precisamos fazer é rejeitar isso, é não aceitar esse tipo de coisa para as nossas vidas. Por quê? Porque o sábio é cauteloso e se desvia do mal. É a palavra do Senhor o fundamento.
E aqui esse autor sagrado, ele está tentando convencer não somente o seu filho, mas todos aqueles que iriam ouvir essas instruções, a submeterem isso desde o início do livro, a sabedoria divina, aqueles que trazem essa sabedoria, e consequentemente, que esses que ouvem a palavra de Deus, aqueles que trazem a sua palavra, a não serem incorrigíveis como um insensato que ouve e rejeita, que ouve e não aceita. E aí, em contraste com isso, ou seja, com o insensato, o sábio, ele é receptivo ao ensino, buscando o conhecimento do qual o ingênuo, o simples, precisa, entesourando esse conhecimento no seu coração. O salmista já dizia isso, né? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja que Provérbios capítulo 18, verso 15 vai falar sobre isso. Ele diz assim: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína. 18:15, não é? Aí eu não vou procurar aqui, provavelmente está no capítulo 18, mas eu não vou procurar aqui. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Provérbios capítulo 10, verso 4. Verso 14, desculpa. Provérbios 10, 14. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Provérbios 18, 15, deixa eu ver aqui. Isso, eu inverti aqui na minha folha. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Percebam aqui, os sábios entesouram o conhecimento, o coração do sábio adquire conhecimento. Então, o sábio, em contrastando com o insensato, é aquele que retém, aquele que guarda no seu coração a palavra de Deus e procura isso. E o ouvido dos sábios procura o saber. Provérbios capítulo 18, 15. O que vemos aqui é que o sábio, em contraste com o insensato, dá ouvidos à instrução e ao conselho. Ele não despreza essas coisas. E é por isso que ele age de forma cautelosa e se desvia do mal. Provérbios capítulo 13, verso 1. Vai dizer assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. E por que ele faz isso? Porque ele é sábio. Porque ele ouve, ele procura ouvir a instrução divina. Lá em Provérbios capítulo 12, verso 15, a palavra de Deus diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Eu não gostaria de expor, porque já expusemos esse texto, mas preste atenção. O caminho do sábio aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Ou seja, o sábio é aquele que não confia no seu próprio coração, é que vai buscar a sabedoria divina em seus conselheiros, ou seja, em pessoas que têm que demonstram claramente em suas vidas essa sabedoria, ou que vivem por meio dessa sabedoria. E por isso dá ouvidos, porque sabe que aquela sabedoria, aquilo que está sendo falado, tem origem na palavra do Senhor.
porque nós, como crentes, éramos conhecidos como os homens do livro, era mais ou menos assim que eram chamados antigamente os crentes. Por quê? Que livro é esse? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso fundamento, a nossa sabedoria está ali. Tudo que nós precisamos conhecer, para que possamos conhecer as outras coisas desse mundo, estão aqui. E é interessante que as universidades antigas, todas essas que você conhece, famosas, que tiveram o seu início por causa do protestantismo, como Harvard e outras mais, quando um homem adentrava nessa universidade para cursar qualquer tipo de disciplina, o seu primeiro e segundo ano, se eu não me engano, o primeiro ano com certeza, ele estudava teologia, ele estudava a palavra de Deus, porque eles entendiam que o homem não poderia conhecer qualquer coisa da sua realidade se antes não conhecesse a palavra do Senhor, o Deus dessa realidade, o Deus da sabedoria, e olhar para todas essas disciplinas com esse olhar, com o olhar da palavra de Deus, da sabedoria divina. Eu me lembro quando estava na faculdade estudando língua portuguesa, e a nossa faculdade ela tinha uma, vamos dizer assim, uma inclinação muito grande na linguística. E eu me lembro do meu professor dizendo que, falando dos ramos das línguas, e a nossa língua, por exemplo, o italiano, o francês, as línguas neolatinas, elas têm uma origem única, que é o indo-europeu. E dentro da teoria científica da linguagem, todas as línguas elas partem de uma língua. A teoria linguística diz que houve uma língua comum e de todas elas saíram outros ramos linguísticos. E é interessante porque eu fiz filologia, fiz um tempo em filologia, uma disciplina que eu tive, filologia, e eu estudei um método chamado, não sei se eu vou saber pronunciar aqui, Wurten und Sachen, é uma expressão alemã, palavras e coisas. E era interessante você perceber nessa estrutura que existiam os radicais das palavras, onde o significado da palavra, o sentido da palavra estava presente. Em várias línguas, esse mesmo radical aparecia, às vezes com letras, vamos dizer assim, diferentes, mas era o mesmo radical. Se você fosse estudar, você ia ver que era o mesmo radical. Havia essas, às vezes, mudanças de letras por causa da fonética, do som, mas o radical era o mesmo. E em línguas completamente distantes, ou seja, de ramos distintos, confirmando a ideia de que existia uma origem, e dessa origem surgiram todas as línguas. Onde você vê isso? Você vê isso na Escritura. Você vê isso na palavra de Deus. Porque o fundamento para toda e qualquer ciência, a matemática, a física, coisas que às vezes nós pensamos que está completamente distante da realidade religiosa, teológica, elas estão intrinsecamente ligadas. Elas estão intrinsecamente ligadas. Por isso a necessidade que nós temos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida nesse mundo. Porque quando você fala em espiritualidade, você está dizendo da vida diária das pessoas. O ser humano é um ser religioso, e tudo que ele faz, a religião vai tocá-lo, ou negativamente, ou seja, contrário àquilo, a depravação total, ou positivamente,
influenciado pelo Evangelho, mas tudo é religião. Tudo está relacionado à vida espiritual, o lavar uma louça, o acordar, os nossos sonhos, né? O carro que você dirige, o trabalho que você... Todas essas coisas estão intrinsecamente ligadas à nossa vida cristã, à nossa vida espiritual. Por isso, conhecer a palavra de Deus é conhecer a vida. Veja aqui, voltando ao verso, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. E é interessante nós observarmos o sentido dessa palavra, que foi traduzida aqui por cauteloso. Eu não sei se a pronúncia é essa no original, Yahé. A tradução mais literal seria: uma pessoa sábia é aquela que teme e que se desvia do mal, que teme ao Senhor. Cauteloso aqui tem o sentido daquele que teme ao Senhor. Seu significado está relacionado a respeito e reverência. O verbo que deu origem a esse adjetivo aqui no original significa temer, ter medo, reverenciar, temer como uma emoção de terror ou medo. E nós vemos isso na Escritura, essa ideia, né? Lá em Êxodo, um dos textos que nós vemos isso, lá em Êxodo 14, verso 10, só como exemplo desse significado, diz assim: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram, ou seja, tiveram medo, tiveram uma emoção de terror ou medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É a mesma palavra aqui, que é usada como cauteloso. Lógico que o verbo, e lá o derivado desse verbo, que é um adjetivo, e é muito semelhante, nesse caso, ao temer em português. Por quê? Porque na língua portuguesa, temer também tem esses dois sentidos, de ter medo, também reverência e respeito. E quando nós falamos de temor, no sentido de reverência e respeito, seria um medo de desagradar, fruto de um sentimento de afeto. E aí nós vamos ver na Escritura várias passagens que temer e ter uma vida correta estão intimamente ligados, sendo até mesmo usado como palavras que são sinônimas, semelhantes. Veja aí Levíticos capítulo 19, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o Senhor teu Deus. Temer aí e ter uma vida, um comportamento correto estão relacionadas. E que seria comportamento correto? Seria isso, fruto de um temor? Não amaldiçoar o surdo, não por tropeço diante do cego. Veja Levíticos capítulo 25, verso 17. Não oprimas ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Temor aí relacionado a uma vida correta. E que vida correta é essa? A não opressão ao próximo. Eu vou até adiantar aqui o que eu vou falar mais adiante, e que já disse isso várias vezes, porque a Escritura nos mostra isso. Um homem que não teme ao Senhor não tem limites. Um ateu declarado, ou um ateu prático, ou seja, aquele que diz que crê em Deus, mas não se submete a esse Deus, ele não tem limites. Não existe limites para homens como esse. E eles só serão parados pela força. E quiçá sejam parados pela força do homem, porque se forem parados pela força de Deus, não haverá salvação, porque não tem o temor do Senhor. E pessoas que não têm o temor do Senhor não têm limites. E aí eu me lembro de Gênesis capítulo 15, ali Deus falando com Abraão,
na quarta geração, falando do que ia acontecer com Israel, com a sua descendência, voltarão para aqui. Por que a explicação? A iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao seu limite, ou seja, eles estavam ainda num limite suportável pela longanimidade de Deus. Mas ia chegar um tempo que esse limite seria extrapolado. E por que seria extrapolado? Porque não havia temor no coração desses homens. E Israel seria quem? O verdugo de Deus. Ele estaria trazendo o juízo de Deus sobre aqueles povos que, numa concepção histórica, olhando historicamente, ou seja, como essas coisas funcionam, eles seriam irritados por esses povos, eles seriam ofendidos por esses povos, e esses povos iriam contra Israel, e Israel iria destruí-los. Mas por quê que eles iriam irritar Israel? Porque Israel seria provocado por eles para destruírem? Porque a iniquidade dele chegou no seu auge. Uma pessoa cautelosa é uma pessoa que teme ao Senhor. E esse temor ao Senhor pressupõe, ou melhor, condiciona uma vida correta. Veja aí Deuteronômio capítulo 17 e 19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda, Deuteronômio 17 e 19, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para o cumprir. O temor do Senhor gerando uma vida santa. Várias passagens em Provérbios vai usar essa expressão, ligando-se, criando uma estrutura, essa palavra temer, criando uma estrutura se referindo a um temor específico, ou seja, ao temor do Senhor, a um medo específico, a uma reverência específica, a um respeito específico. Abra Provérbios capítulo 1, verso 7. Ele vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Veja no mesmo capítulo, o verso 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Veja aí, é um temor específico, é uma reverência, um respeito específico. Provérbios capítulo 2, verso 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Percebam como o conhecimento de Deus e essa reverência, esse respeito, esse medo. E quando nós falamos desse medo de Deus, é um medo que alguém tem por uma pessoa que ama. É um medo de desagradar. E na nossa língua, essa seria a expressão mais adequada para esse tipo de sentimento. É um medo de desagradar, é um medo para que aquela pessoa se entristeça por causa de uma ação. É um temor, é um sentimento de reverência, respeito, que está relacionado ao afeto, à comunhão, à consideração, à amizade que existe entre duas pessoas. Eu já dei esse exemplo aqui. O meu exemplo, quando ainda andava no mundo e muitas coisas erradas eu deixei de fazer porque lembrava dos meus pais, do meu pai em especial. E eu pensava assim: se meu pai souber que eu estou fazendo isso, ou que eu estou andando dessa forma, ou que eu estou indo para determinado lugar,
ele vai se entristecer. Ele não vai gostar. E aí, eu me lembrava disso, não fazia. Por quê? Porque eu não queria vê-lo olhando para mim com um olhar de desapontamento, de tristeza, de decepção. Isso é temor. É algo que nós temos, mas que, com relação a Deus, é um sentimento especial, fruto da ação do Espírito Santo na vida de um homem que tem um coração transformado. Agora é interessante porque o equivalente a essa expressão, temor ao Senhor, é temer o mandamento. Provérbios capítulo 13, verso 13. O que despreza a palavra, ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ou seja, temer a Deus e temer o mandamento, temer a Deus e temer a sua palavra é a mesma coisa. E aí nós vemos o significado dessa palavra, que é semelhante na língua portuguesa, muitas vezes há uma diferença, mas aqui é semelhante. É o ato e o efeito de temer alguma coisa, o medo, o receio, a falta de tranquilidade, uma sensação de ameaça. É um sentimento de profundo respeito e obediência. É algo que se aflige, que se tem medo, tem pavor. Isso se refere ao temor, de maneira geral, mas também se refere ao temor do Senhor. Matthew Henry, ele diz assim: o santo temor é uma excelente proteção para todas as coisas santas e contra tudo que é profano. É sensato se afastar do mal do pecado e, consequentemente, de todos os outros males. Como seria bom, todas as vezes que estivéssemos diante da tentação, diante dos desejos do nosso coração, nos lembrássemos do nosso Pai. Nos lembrássemos de uma imagem não física, mas mental, de Deus, entristecido, decepcionado, triste, por causa de uma atitude nossa, por causa de um comportamento, por causa do modo de vida que estamos levando. Porque é esse temor, é esse sentimento de profundo respeito, de afeto, que nos faz desviar do mal. O sábio é cauteloso, é como se fosse uma conclusão, e por isso desvia-se do mal. Essa cautela aqui representa um temor a Deus. O sábio é aquele que teme a Deus. Por isso ele se desvia do mal. Por temer ao Senhor e aos seus mandamentos, o sábio se desvia do mal, do pecado e do engano. Deuteronômio capítulo 5, verso 29, ele vai dizer assim: quem dera que eles tivessem tal coração. Veja como essas coisas estão relacionadas. O sentimento do coração. O Senhor Jesus disse que o mal vem da onde? O mal tem origem aonde? No coração. O coração é a fonte da vida do ser humano, ou seja, é uma imagem, uma metáfora do ser humano, do seu interior, daquilo que realmente ele é. Quem dera que eles tivessem coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Temor ao Senhor, temor ao mandamento, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre.
Veja Deuteronômio capítulo 13, verso 4. Ele diz assim: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Por quê? Por causa do temor, porque ele é um homem que teme, ou seja, como foi traduzido aqui, cauteloso. A cautela aqui é temer a Deus, é temer o mandamento, é a consequência disso. Matthew Henry vai dizer que é sensato temer, isto é, zelar por nós mesmos com zelo santo, conservar um terror da ira de Deus, temer se aproximar das fronteiras do pecado ou flertar com os princípios dele. O sábio teme e desvia-se do mal e se aterroriza quando se flagra entrando em tentação. E essa é a consequência de se temer ao Senhor. O homem sábio se afasta daquilo que é mal, daquilo que pode ser duvidoso. Paulo aconselha os filipenses a terem uma boa disposição, tanto em mente, com aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, é a mesma coisa que o livro de Provérbios está dizendo aqui. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Ele está dizendo a mesma coisa agora de forma positiva, ou seja, aquilo que eu tenho que fazer, não a negação daquilo que eu não posso fazer, mas a afirmação daquilo que eu posso fazer. Por isso que é de forma positiva. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O texto aqui está dizendo que o homem sábio, o homem que teme ao Senhor, desvia-se do mal. Aqui ele está dizendo que o homem sábio, ele anda pelo caminho do bem. Ele anda e procura tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro. Porque nele há o temor do Senhor. Porque nele há o temor do Senhor. E é esse temor que conduz as nossas vidas. É esse temor que é chamado de amor a Deus. A gente teme a Deus porque ama a Deus. Quantas coisas eu deixo de fazer na minha casa porque eu sei que a minha esposa, nem tudo, né, querida, não gosta. Até determinados filmes que eu gosto, eu deixo de ver. Por quê? Porque ela não gosta, eu quero ver com ela. Eu vejo determinadas coisas que eu não gosto, que ela gosta de ver. E por que isso? Porque eu a amo. Porque eu quero o bem dela. Porque eu quero que ela tenha prazer na minha presença. Porque eu quero estar com ela. Me satisfaz vê-la feliz. Isso é temor. O temor a Deus faz isso na nossa vida. Faz atentar para aquilo que nós estamos fazendo. Calvino não disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E ele não está falando do homem ímpio, ele está falando do homem. O homem se engana profundamente aqueles que pensam que os crentes não têm anseios impiedosos. Temos anseios impiedosos. Sabe por que nós temos anseios impiedosos? Porque nós ainda estamos nesse corpo. E a palavra de Deus diz que nós devemos mortificar a carne.
E o princípio da mortificação da carne está no temor a Deus. Não somente como um medo do inferno, mas também um medo muito maior que o crente tem, que é um medo de desagradar a Deus. Porque se o inferno não fosse o lugar onde a presença de Deus não, nem essa, né? Onde a presença de Deus em comunhão com Ele não estivesse ali, o crente desejaria ir para lá, para não desagradar ao Senhor. Certa vez um pastor puritano pregando um sermão, ele disse: se o inferno fosse um lugar em que a presença santificadora de Deus não estivesse presente, ali também a graça de Deus se manifestaria abundantemente. Porque no inferno, a única coisa que vai se manifestar da presença de Deus, única em todos os sentidos, é a sua ira santa e a justiça reparadora de Cristo na vida daquelas pessoas. Porque será um sofrimento eterno, constante, onde a presença consoladora de Deus, a sua santidade, no sentido de afetar e santificar aqueles que são alvo da sua ira, vamos dizer assim, não terá como resultado a santificação e a transformação na vida daquelas pessoas. Por isso que é melhor sermos afligidos, passarmos por perseguições e dificuldades, mas estando debaixo da mão do Senhor, do que estarmos em plena abundância, em plena riqueza, em plena satisfação e bem-estar, mas distantes eternamente de Deus. Como o salmista lá no Salmo 73. Quando eu olhei para o tempo, para o final deles, atinei para o final deles, eu percebi a minha ignorância, o meu estado de estupidez, a minha loucura em invejar os ímpios. E aí, queridos, a segunda parte, eu não vou desenvolvê-la, mas gostaria de iniciá-la, diz assim: mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. E nós vamos ver que o insensato aqui nesse texto é aquele que se revolta contra a instrução e acha que está em segurança, ou seja, ele despreza a instrução divina, caminha para a sua destruição e acha que está seguro. Essa é a ideia aqui. Diferente do aquele homem que teme ao Senhor, que se desvia do mal. Por isso, lá no final do verso 18, ele vai dizer que os prudentes se coroam de conhecimento, ou seja, eles estão adornados, eles cada dia mais, como recompensa, como galardão, como prêmio do seu conhecimento, eles conhecem mais ao Senhor. O seu temor a Deus aumenta, enquanto os simples, os estultos, continuam na sua ignorância e se desviam completamente para o fim completo das suas vidas, para a morte eterna. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, terminando aqui nessa primeira parte,
para nós clamarmos ao Senhor, para que esse temor seja algo constante em nossas vidas. E duas coisas nós precisamos fazer para isso. Duas coisas que são extremamente importantes, que nós precisamos fazer para ter esse temor. A primeira é orar e pedir isso ao Senhor. Porque isso, como a nossa salvação, nos é dada por Ele. Nós jamais alcançamos esse temor pelas nossas próprias forças. O segundo é nos debruçarmos na palavra do Senhor, também orando para que aquele conhecimento, aquilo que lemos, aquilo que aprendemos, esteja no nosso coração. E aqui a gente vê uma coisa interessante, esses dois princípios para que tenhamos o temor do Senhor: a completa e total dependência dEle em todas as coisas, mas a nossa ação, porque Ele nos chama para ir em sua direção, por meio da oração e por meio da sua palavra. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem, sempre conjuntas em todas as coisas que nós fazemos. Vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor nesse momento. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra e mais uma vez, ó Senhor Deus, nos regozijar diante de coisas que estão à nossa disposição, estão à nossa frente, que podemos alcançá-las com as nossas mãos, mas que dependem também da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. E nos mostra como somos, ó Pai, dependentes do Senhor, sabendo que aquele que começou a boa obra vai continuar, mas que somos chamados a desenvolver a nossa salvação com tremor e temor, sabendo que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Então que estejamos clamando ao Senhor para que Ele se compadeça de nós, para que Ele seja misericordioso para nós, esteja nos dando um coração, Senhor Deus, um coração de carne, um coração, Senhor, receptível, Pai, à Tua palavra, receptível ao Teu Espírito, à instrução da Tua palavra, e que o Senhor esteja guardando os nossos pés, como a Tua palavra mesmo nos diz, e o instrumento para isso é a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo por meio dessa palavra. Somos completamente dependentes do Senhor, ó Pai. E é nessa dependência que somos chamados a agir com fé e confiança naquele que faz tudo em todos. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dá da Tua graça, Senhor Deus. Não olha para nós, como diz o salmista. Se olhar para nós, o Senhor vai ver as nossas iniquidades e quem subsistirá? Mas que o Senhor esteja olhando para nós através daquele que é o Seu Filho amado, e olhando com olhos de misericórdia, para que a imagem dEle esteja sendo gravada em nossos corações. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.